voltar ao seio dos irmãos, ver essa gente amada, gente querida, e eu estou impressionado que já tem gente que eu não conheço, né? Eu fiquei fora acho que 2 semanas apenas, né? Mas já tem gente aqui na igreja que eu não conheço, olhando assim, perguntando quem é, né? Não conheço você, você não me conhece, então prazer, Deus abençoe, seja bem-vindo, não é? Uma alegria muito grande poder participar essa manhã. Quantos de vocês estiveram aqui pela manhã? Levante a mão. Irmãos, que bênção, que coisa maravilhosa, né? Deus falando aos nossos corações. Eu quero dizer a você que é um risco muito grande você perder qualquer culto agora, viu, meu irmão? Então fique atento, venha, porque Deus tem passado em nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, uma palavra até em linha com o que o pastor Roberto acabou de falar agora, uma palavra que Deus tem trazido ao meu coração. Êxodo capítulo 32, nós vamos ler apenas os 14 primeiros versículos para ganharmos tempo, mas eu quero convidar você para abrir aí a palavra do Senhor. Abra lá, segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 32, a partir do versículo 1. Capítulo 32, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Mas o povo, vendo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos um Deus que vá diante de nós. Porque quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E Arão lhes disse: Tirai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo, tirando os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, os trouxe a Arão. Ele os recebeu de suas mãos e fez com um buril, deu uma forma ao ouro, e dele fez um bezerro de fundição. Então eles exclamaram: Eis aqui, ó Israel, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante do bezerro, e fazendo uma proclamação, disse: Amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte levantaram cedo, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas, e começaram a sentar, a comer e a beber. E depois disso o povo levantou-se para folgar. Essa expressão folgar significa que perderam completamente a compostura, e o povo, na verdade, se desviou completamente do seu Deus. Então disse o Senhor a Moisés: Vai e desce, porque o teu povo que fizeste subir da terra do Egito se corrompeu. Depressa se desviou do caminho que eu lhe ordenei, e eles fizeram para si um bezerro de fundição, e adoraram-no, e lhe ofereceram sacrifícios, e disseram: Eis aqui, ó Israel, teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho observado que esse povo é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste a terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: Para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te da tua ardente ira e arrepende-te desse mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, e lhes disseste: Multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas do céu, e lhes darei a toda esta terra de que tenho falado, e eles a possuirão por herança para todo sempre. Então o Senhor se arrependeu. Na verdade, Deus não se arrepende. Esse é um texto que às vezes deixa muita gente encucada. Deus muda de plano, porque se Deus é Deus, não pode se arrepender. Então Deus mudou de plano, e Deus mudou então o mal que dissera que havia de fazer ao seu povo.
a sua cabeça. Vamos orar. Pai, aqui está a tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor já tem falado aos nossos corações nessa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fala o tempo todo conosco. E agora, Deus, que essa palavra, ela fique clara, que o Senhor a descortine sobre nós. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Queridos, o povo de Israel, apesar de ver a ação miraculosa de Deus na morte dos primogênitos egípcios e na sua libertação do cativeiro do Egito, e esse foi um evento que marcou para sempre a história de Israel. O povo de Israel, apesar de ser guiado sobrenaturalmente por Deus, com uma nuvem de dia, um fogo de noite, para lhes mostrar o caminho a seguir e não se perderem na vastidão do deserto. O povo de Israel, apesar de ter visto a ação sobrenatural de Deus ao abrir o Mar Vermelho para que o povo atravessasse em segurança e fosse salvo da perseguição egípcia. O povo de Israel, apesar de ter sido alimentado sobrenaturalmente com o maná e as codornizes enviadas pelo Senhor, quando aquele povo estava faminto. O povo de Israel, apesar de ter sido descedentado miraculosamente pela água que brotou da rocha ferida por Moisés. O povo de Israel, apesar de ter visto a glória de Deus sobre o Monte Sinai, e a Bíblia diz que o monte Sinai tremia com o poder do Senhor, Deus falando com Moisés, o povo estava ali, o povo viu tudo isso. Apesar de todas essas experiências com Deus, apesar de todas essas experiências, na primeira oportunidade que eles tiveram, esqueceram de Moisés, esqueceram de Deus, fizeram para si um bezerro de ouro semelhante aos deuses do Egito, e com isso eles revelaram que, apesar de terem saído do Egito, o Egito não havia saído do coração deles. Moisés, ao descer do monte, é o restante do texto que eu não li, depois os irmãos podem ler. Moisés, ao descer do monte, ao ouvir o barulho de um povo completamente desenfreado pela idolatria, pela imoralidade, pela depravação sexual, convocou a si aqueles que eram pelo Senhor e mandou matar os apóstatas, tendo morrido num só dia mais de 3.000 homens. Eu creio, amados, que também em nossos dias nós temos visto milagres do poder de Deus em nossas vidas e em nossas famílias. Nós temos visto milagres. Eu sou o milagre de Deus. Eu deveria ter morrido, mas Deus fez um milagre na minha vida. Deus tem feito milagres na vida de muitos aqui nesta igreja. Deus está realizando milagres em nosso meio. Deus tem realizado milagres na sua vida. Você tem testemunhado milagres de Deus na sua vida. Nós temos visto o sobrenatural de Deus agindo em várias áreas da nossa vida. Quantos de vocês têm visto isso acontecer? Deus operando de forma sobrenatural na vida de tantos de nós. Temos visto a graça, temos visto a misericórdia do Senhor sendo derramada de forma tremenda sobre o nosso viver. Temos sido profundamente abençoados, guardados pelo Senhor. Meu irmão, se você tem um emprego, se você tem uma atividade, se você está ganhando dinheiro, louve a Deus. É o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. E Deus tem operado em nosso meio. Mas, ainda assim, queridos, muitos cristãos têm se deixado levar pela sedução e pela adoração do bezerro de ouro. E nesta noite eu gostaria de lhes mostrar quem são aqueles em nossos dias que, a exemplo dos israelitas no passado, estão adorando o bezerro de ouro. Minha pergunta para você nessa noite: será que você é um adorador do bezerro de ouro? Será? É sobre isso que eu quero lhes falar nessa noite. O tema da mensagem é este: a sedução do bezerro de ouro. Irmãos, eu creio que hoje
Talvez um dos maiores desafios da igreja é, de um lado, Deus nos chamando para um avivamento, e de outro lado, a sedução do bezerro de ouro. Enquanto Moisés está no monte, a sós com Deus, recebendo de Deus o avivamento para o seu povo, o povo está lá sendo seduzido pelo bezerro. Irmãos, eu creio que a igreja de Cristo, ao longo dos séculos, ela transita entre estas duas possibilidades, um avivamento espiritual e a sedução do bezerro de ouro. E a sedução do bezerro de ouro tem impedido a igreja de ser avivada pelo Senhor, tem impedido a igreja de receber aquilo que Deus está dando através dos seus servos, aquilo que está sendo recebido no Monte Santo, dado àqueles que são do Senhor. Por isso, nesta noite, eu gostaria que você prestasse atenção, que você pedisse ao Espírito Santo: fale comigo, Deus, fale comigo nessa noite, revele algo a mim nessa noite. Me revele, Deus, se há alguma sedução no meu coração. Me revele, Deus, se há algo que precisa mudar na minha vida e no meu coração. Esse é o tema que eu quero compartilhar com você. E eu quero dizer a você nessa noite que, seduzidos pelo bezerro de ouro, quem são estes? Todos aqueles que, apesar de religiosos, apesar de frequentarem uma igreja, apesar de serem membros de uma igreja, presta atenção nisso. Pode ser religioso, pode ser frequentador de igreja, pode ser até membro de igreja, mas aquele que é seduzido pelo bezerro de ouro, queridos, é aquela pessoa que está vivendo uma vida pessoal dupla. Uma vida pessoal dupla é o que estava acontecendo com esse povo. Eles pareciam o povo de Israel, mas na verdade eles estavam vivendo uma vida dupla, uma vida dissimulada, e isso impede o agir de Deus nas nossas vidas e nas nossas comunidades. Então, querido, nessa noite, peça a Deus: Senhor, será que está acontecendo na minha vida? O que é uma vida dupla? Não tem um caráter transformado pelo Espírito Santo. Olha o que diz a palavra de Deus nesse texto de Efésios 4, 25 a 28. Eu não sei se você consegue enxergar, mas olha o que diz a palavra de Deus: por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. O que temos aqui, queridos, é uma vida transformada, um caráter transformado. Aquele que é do Senhor não vive uma vida dupla. Não vive uma vida dupla, ele tem o seu caráter, ele agora não fala mais, ele não é mais mentiroso, mas ele fala a verdade, porque Jesus muda a nossa vida, e ele se ira, mas contra o pecado e contra o mal. O sol não se coloca sobre a sua ira. Diz a palavra do Senhor: aquele que é convertido ao Senhor não dá lugar ao diabo, ele resiste ao diabo e o diabo ele foge. Se furtava, não furta mais, trabalha e ganha o fruto do seu trabalho. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Mas quando existe uma vida dupla, irmãos, nós não temos esse caráter transformado. Essa pessoa vive na falsidade, ela vive com falsidade, ela é uma pessoa falsa. Ela vive uma vida dupla, diz que é crente, mas ela é falsa. Ela fala mentira, ela é desonesta com os outros, ela vive uma vida de falsidade, ela vive uma vida de desonestidade. Ela é crente, diz que é crente, parece que é crente, está na igreja, frequenta a igreja, pode até estar na frente participando, mas a sua vida nega completamente isto.
Porque o seu caráter não foi transformado pelo Espírito Santo de Deus. Um crente em Cristo tem o caráter transformado. Conversão é mudança de caráter, é mudança de caráter. Então nessa noite, peça ao Senhor: Pai, será que há algo no meu caráter que precisa ser transformado? Senhor, será que há falsidade na minha vida? Senhor, será que há desonestidade na minha vida? Senhor, me revele isso nessa noite. Mas, querido, uma vida dupla, sabe por quê? Porque não tem o temperamento controlado pelo Espírito Santo de Deus. Uma vida transformada, uma pessoa convertida ao Senhor, o seu temperamento, ele é controlado pelo Espírito Santo. Veja o que diz a palavra do Senhor: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra inconveniente, nenhuma palavra maliciosa, nenhum palavrão. Não saia nada disso da sua boca, mas só o que for bom para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Olha o que diz a Bíblia: toda a amargura, toda a ira, toda a cólera, toda a gritaria, blasfêmia, toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Um temperamento controlado pelo Espírito Santo. Peça a Deus isso nessa noite. Quantas pessoas, irmãos, elas dizem que são crentes, elas estão na igreja, mas elas não têm um temperamento, elas são descontroladas, não há o domínio próprio no seu temperamento. E a pessoa diz: eu sou assim mesmo, eu sou assim mesmo, eu sou desse jeito, quem quiser me aguente, quem quiser me ature. Não! Você precisa mudar, você precisa parar de ter uma vida dupla. Você precisa parar, meu irmão, você precisa parar de ser dominado pela mágoa, pela amargura, como diz ali a palavra de Deus. Pessoas dominadas pela mágoa, dominadas pela amargura. Crucifique isso com Cristo nessa noite, em nome de Jesus. Pessoas, queridos, que são dominadas pelo ódio, dominados pela ira. Um cristão, um crente no Senhor Jesus, não pode ser dominado pelo ódio, pela ira. O seu temperamento é controlado pelo Espírito Santo de Deus. Isso é duplicidade de vida. E nós precisamos mudar. Nós não podemos ficar confortáveis nesta vida que estamos levando e simplesmente dizer isso: não, mas eu sou assim mesmo. Eu tenho esses problemas no meu caráter. Eu de vez em quando eu roubo. Eu de vez em quando eu minto. Eu de vez em quando sou desonesto mesmo. Eu de vez em quando tento levantar vantagem. Meu irmão, isso precisa ser mudado na sua vida. Isso precisa ser mudado nessa noite, em nome de Jesus. Peça ao Senhor: Senhor, transforme o meu caráter. Senhor, controle o meu temperamento. Muitos de nós não podemos dar bom testemunho. Muitos de vocês não podem falar de Jesus no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança. Por quê? Porque você é um descontrolado, meu irmão. Você é uma descontrolada, minha irmã. Você sai chutando tudo, você sai falando palavrão. Na sua casa os gritos se ouvem. E eu espero que você não bata na sua esposa, porque ainda tem esses que se iram ao ponto, os covardes, né? Porque homem que bate em mulher é covarde, né? Homem que bate em mulher é covarde. Irmãos, eu confesso que para orar por esse tipo de pessoa, eu tenho que pedir a Deus um amor que eu não tenho. Porque, sinceridade, a minha vontade é cortar o pescoço, é torcer o pescoço de um camarada desse, que bate em mulher. Viu? Então, se você bate em mulher, que Deus te mate agora, em nome de Jesus. Que você morra agora, em nome de Jesus. Quer dizer, não é bem isso não, né? Isso é o homem falando, né? Que Deus tenha misericórdia de você, não é? Mas nós temos essas situações, irmãos.
Como é que você vai ter uma célula na sua casa, meu irmão? Como é que você vai abrir a sua casa para ter uma célula? Se a vizinhança toda ouve a gritaria da esposa, do marido, aquela confusão, a criançada toda falando palavrão dentro da sua casa, como é que você vai abrir uma célula na sua casa, meu irmão? Como é que você vai dar testemunho do Evangelho? Então, nessa noite, entenda isto: nós não podemos ter uma vida pessoal dupla. Eu preciso ser aquilo que eu sou em Cristo Jesus, e eu preciso ser aquilo que eu sou aqui, em casa e onde quer que eu estiver. Eu não posso ser um no púlpito, eu não posso ser outro aí, outro em casa, outro quando estou no futebol, outro quando estou brincando, outro quando estou passeando, outro quando estou com os amigos. Não, eu sou uma só pessoa, lavada, remida pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Aquele que é do Senhor. Ser seduzido pelo bezerro é isso, é uma vida pessoal dupla. Diz que é crente, parece que é crente, leva vida de crente, diz que é evangélico, mas o caráter não é transformado, o temperamento não é controlado. Por onde passa, ele deixa um rastro de destruição, e por causa disso, talvez muitas pessoas tenham se afastado do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Queridos, seduzidos pelo bezerro de ouro são aqueles que, apesar religiosos, eles se dizem religiosos, se acham religiosos, apesar de frequentarem uma igreja, frequentam a igreja, apesar de serem membros de igreja, são membros de igreja, mas olha, eles vivem uma vida moral dupla, eles vivem uma moralidade dupla, e isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia nas nossas vidas, queridos, em seu viver profissional e material. Uma vida moral dupla no seu viver profissional e material. Olha o que diz a palavra de Deus em Efésios 6, 5 e 7. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade ao Senhor, como ao Senhor, e não como aos homens. Irmãos, a palavra de Deus nos fala de relacionamentos trabalhistas e profissionais completamente diferentes daquilo que o mundo aí fora está dizendo, que a palavra do Senhor está dizendo aqui. E na verdade esses servos que ali estão não são nem empregados, nem funcionários, nem colaboradores. Ali na verdade a expressão é dulos, são escravos. Eles eram escravos, e a palavra diz: vocês escravos, obedeçam aos vossos senhores. Aos vossos senhores, é o que a Bíblia diz, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, como a Cristo. Aqui está o segredo, irmãos. Aqui está o segredo. Eu não sirvo para agradar aos homens, mas eu sirvo para agradar ao Senhor. Eu posso estar sendo injustiçado, mas o Senhor é que garante a minha vida, o meu salário. O Senhor é que garante o meu emprego. Então eu faço aquilo que está no coração do Senhor. A Bíblia fala sobre excelência, mas a vida profissional e material, quando há duplicidade, sabe o que acontece? Essas pessoas elas aprovam aquilo que não é honesto, elas aprovam aquilo que não é honesto. Coloquei uma cor que nem eu vejo. Aprovam negócios desonestos. São crentes no Senhor Jesus, estão na igreja, levantam a mão, mas aprovam negócios desonestos. Mais do que isso, irmãos, participam de esquemas ilícitos e corruptos. Estão na igreja, se dizem crentes, se dizem servos do Senhor, mas na sua vida profissional, na sua vida material, são corruptos, se corrompem, são desonestos nos seus negócios. E isto é algo que não agrada o coração do Senhor, impede o avivamento, impede o agir de Deus, impede a ação de Deus em nossas vidas e em nossa igreja. Então, queridos, nessa noite que nós possamos olhar
Deus, será que eu estou será que eu estou aprovando negócios desonestos? Será, Deus, que eu estou desonrando o meu patrão? Será que eu estou desonrando a pessoa que paga o meu salário? É pouco, mas é Deus quem dá. Sirva de coração, não haja como o mundo age. Você é um servo do Senhor Jesus Cristo. Senhor, será que eu estou participando de esquemas? Será que eu estou participando de corrupção? Senhor, me livre disso em nome de Jesus. Peça a Deus nessa noite para não ter essa vida moral dupla. Uma vida moral dupla no seu viver sexual e conjugal. Irmãos, isso é sério. A gente está ali na igreja, a gente está ali sentado na igreja, está ali louvando, diz que é crente, fala para todo mundo que é crente, mas tem uma vida dupla. Tem uma vida dupla nesta área. Olha o que diz lá a palavra do Senhor. Olha esse texto, irmãos. Olha esse texto, medite depois nesse texto. Nós aqui a coisa é um pouco rápida, mas você depois pode meditar. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Não sabeis que os vossos corpos, olha, é uma teologia do corpo. É uma teologia para o nosso corpo. Vocês não sabem, diz a palavra de Deus, que os vossos corpos são membros de Cristo, ou seja, pertencem a Cristo. Eles são completamente de Cristo. Eles não nos pertencem mais. O meu corpo não me pertence mais. Ele pertence a Jesus. Ele pertence a Jesus e a minha esposa. É isso que a Bíblia diz. Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Irmãos, é a palavra de Deus. Esse texto, essa palavra é dita pelo apóstolo Paulo a uma igreja que vivia num contexto semelhante ao nosso. Corinto era uma cidade portuária. Corinto era aquela cidade onde chegavam muitos navios, onde chegavam muitos marinheiros. Era uma cidade onde havia muita prostituição, muita devassidão. Era uma cidade bem semelhante ao Rio de Janeiro, cheia de boatos, cheia de inferninhos, cheia de lugares assim. Então o apóstolo Paulo chama os crentes e diz: vocês não sabem que o seu corpo agora pertence ao Senhor Jesus Cristo? Isso é palavra de Deus, gente. É palavra de Deus para nós, para os dias de hoje, para o século 21. É palavra de Deus para você, é palavra do Senhor para mim. Mas quantos, apesar de serem cristãos, vivem uma vida dupla, se deleitam em pornografia, em depravação? São crentes, estão lá na igreja, mas eles se deleitam nisto. O seu deleite está nisto. Chegar em casa, abrir um computador, ficar a noite toda ali naquele computador, cheio de sono, não tem mais ânimo para nada, porque há um deleite, uma vida dupla. Peça a Deus nessa noite: Senhor, se há uma duplicidade em mim, Senhor, me livre, me liberta em nome de Jesus. Praticam adultério, praticam prostituição, praticam a fornicação, são crentes no Senhor Jesus, estão na igreja, são membros da igreja, participam das atividades da igreja, mas o homem casado adultera, a mulher casada adultera, o jovem ele fornica, as pessoas vão para a prostituição, pessoas que frequentam lugares de prostituição. Irmão, nessa noite, peça a Deus: Senhor, eu não quero ser um adorador do bezerro de ouro, eu não quero ter uma vida dupla, Deus. Eu não quero que a minha vida seja uma mentira, uma farsa, uma fraude. Senhor, me ajude a ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Irmãos, eu creio que muita gente crente deprimida, eu creio que a razão da depressão de muitos crentes, eu suspeito que é por causa de vida dupla, que muitas vezes está sendo levada. A duplicidade de vida acaba com a pessoa.
A duplicidade de vida acaba com o ser humano. E eu espero em Deus e eu peço ao Senhor que Deus tenha misericórdia de você nessa noite. Irmãos, estas pessoas que têm uma vida dupla, elas são iguaizinhas. Você não percebe isso olhando para a pessoa. Ela se veste do mesmo jeito, ela adora do mesmo jeito, ela tem o mesmo gestual, ela fala do mesmo jeito, ela tem o mesmo comportamento, ela é semelhante em tudo, mas o grande problema é que existe uma duplicidade de vida. Uma duplicidade de vida, na nossa vida profissional, na nossa vida material, como eu disse, participando de esquemas, participando de tantas coisas. E, irmãos, vale aqui, enquanto é tempo, um alerta para vocês: não entrem em negociatas, não entrem em esquemas, não entrem em esquemas. Eu tenho estado com familiares de pessoas que estão presas, de pessoas que estão passando por essa situação, dá dor, dói o coração da gente, mas, irmãos, a grande questão é: por que não pensaram antes? Por que não pensou antes de fazer? Depois que você faz, há um preço altíssimo que é pago. Então eu quero clamar aos jovens, aos adolescentes, aos homens, às mulheres: irmãos, cuidado com a sua vida profissional, material. Eu sei, ninguém fica rico trabalhando não, gente. Ninguém fica rico trabalhando honestamente, não. Pelo contrário, ninguém enriquece assim do dia para a noite, não. E muitas vezes nós somos tomados por um desejo de riqueza, um desejo de enriquecer, o desejo de termos coisas. Não dá para você comprar uma Ferrari, não dá para você comprar uma lancha de 20, 30 pés, não dá para você ter um helicóptero, mas de repente surge um esquema, surge uma possibilidade, e aquela Ferrari que você gostaria, e alguém diz: rapaz, você vai ter até um avião, você vai ter até um avião particular, isso vai dar muito dinheiro para você. E muitas vezes nós cedemos. Não cedam, em nome de Jesus. Se tem alguém aqui nessa noite que está cedendo a esquemas ilícitos, se tem alguém aqui nesta noite que está cedendo à pornografia na sua vida pessoal e ímpia e íntima, se você está cedendo, se você é casado e você está adulterando, se você é jovem, está fornicando, se você está se prostituindo, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, para com isso agora. Pare com isso, peça ao Senhor: Deus me dê forças, Deus me dê condição. Deus, eu não quero ser um adorador do bezerro, eu não quero ser adorador do bezerro. Seduzidos pelo bezerro de ouro são aqueles, todos aqueles que, apesar de religiosos, apesar de frequentarem ou serem membros de uma igreja, estão lá, bonitinhos, sentados, parecem crentes, eles parecem que são crentes, se assemelham em tudo, mas sabe, queridos, há um problema sério. Vivem uma vida espiritual dupla. Uma vida espiritual dupla. Olha o que diz a palavra do Senhor. Aparentando, sabe o quê? Uma santidade falsa. Uma santidade falsa. É tudo aparente. É tudo aparente. Olha o que diz a Bíblia, lá em 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, dentro da igreja, dentro da casa de Deus, haverão homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Estão lá, parecem crentes, aparentam uma santidade, mas é tudo falso. É tudo falso. Amam a vida mundana, amam os prazeres mundanos. Estão lá na igreja, participam das atividades da igreja, vão aos cultos. Normalmente até são pessoas extremamente rigorosas, extremamente legalistas. Estão sempre apontando o dedo na direção dos outros, estão sempre criticando os outros, porque na verdade eles sabem que a sua vida é uma vida mundana. Amam o mundo, amam a vida mundana, amam os prazeres mundanos.
E meus queridos irmãos, uma pessoa destas, como é que essa pessoa vai ter uma célula? Como é que uma pessoa dessas vai ser um líder de célula? Hoje eu estava compartilhando com alguém dizendo, irmãos, a célula é a desterceirização que nós fizemos da vida cristã. Vocês sabem que nós terceirizamos tudo. Nós terceirizamos tudo. A terceirização, agora até o Congresso aprovou, é até livro, né? Então nós terceirizamos tudo. A gente terceiriza a educação dos nossos filhos. Não terceiriza, a gente terceiriza tudo. A gente terceiriza a esposa, terceiriza o marido, a gente vai terceirizando tudo. Terceirizamos, por exemplo, missões, a gente levanta uma oferta, dá a oferta para a junta faz a obra missionária. Terceirizamos ganhar vida para Jesus, a gente chama um pastor, ora pelo pastor e diz, Senhor, usa o nosso pastor para ganhar a Copacabana para Jesus, pagamos ao pastor, chamamos mais um pastor, e aí eles ganham Copacabana e a gente continua com a nossa vida. A gente terceiriza tudo. A célula, na verdade, irmãos, a grande revolução da célula é a desterceirização. O que é a célula? É você. É você, 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 é cada um de nós fazendo a obra do Senhor Jesus. É cada um de nós fazendo a obra. É não terceirizar mais, sou eu que vou fazer. Sou eu que vou fazer, por isso agora eu quero dizer para vocês uma coisa linda, maravilhosa. Há trabalho para todo mundo nessa igreja. Ninguém jamais dirá, não tem espaço nessa igreja. Há espaço para todo mundo. Quer trabalhar, meu irmão? Comece uma célula. Seja líder em treinamento, seja líder, seja um supervisor. Comece a trabalhar, comece a ganhar vida para Jesus, meu irmão. Comece a ganhar vida para Jesus. Mas para isso, eu preciso deixar ter essa vida dupla. Aparentar aquilo que eu não sou. Aparentar aquilo que na verdade eu preciso amar. Eu preciso amar o Senhor. Irmãos, uma vida dupla espiritual, aparentando uma piedade falsa. Olha o que diz lá a palavra do Senhor. Esse texto é tremendo. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Destes afasta. Olha o que diz a Bíblia, tendo aparência de piedade. Sabe o que é isso, meu querido? São vidas que, apesar de crentes, apesar de religiosos, apesar de membros da igreja, não têm comunhão com o Senhor. Não tem comunhão com o Senhor, não tem intimidade com o Senhor, não abre a Bíblia, não ora, não tem vida com Deus, não busca ao Senhor, aparenta uma piedade falsa, fala de algo que não conhece, fala para os outros que Jesus dá paz, mas eu não tenho paz. Fala para os outros que Jesus tem poder, mas ele não experimentou o poder do Senhor Jesus. Eu vivi um tempo da minha vida assim. Eu vivi um tempo na minha vida que as minhas experiências, as experiências que eu lia nos livros, eram as experiências que eu lia de outras pessoas. E um dia eu estava lendo e eu disse, Deus, eu não quero mais falar das experiências dos outros, eu quero ter experiências com o Senhor. E aí sabe o que o Senhor ensinou? Buscar-me-eis e me achareis se me buscardes de todo o vosso coração. Comece a me buscar, o Senhor falou. Me busque de todo o seu coração. Me priorize na sua vida. Faça de mim o Senhor da sua vida. Pare de ter uma vida dupla. Pare de ser um mentiroso. Pare de ser uma fraude. Pare de aparentar aquilo que você não é. Irmãos, é a coisa mais fácil. E quer saber de uma coisa? O povo ama falsidade. Irmãos do céu, como diz lá o meu querido São Paulo. Irmãos do céu, o povo adora uma falsidadezinha. Adora uma falsidade. Jesus falou sobre isso. Eu vim em nome do Pai e vocês não me receberam. Se outro vier em seu próprio nome, vocês vão correr atrás. Correr atrás. A gente adora uma pessoa falsa. A gente adora aquela pessoa falsa que conta uma porção de coisa, tudo mentira. A gente gosta demais disso. Sabe por quê? Porque a gente gosta de uma falsidadezinha. A gente gosta de uma mentirazinha, porque nós nos sentimos um pouquinho melhores. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Aparentando uma falsa piedade, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Parece piedoso, mas não tem vida piedosa. Parece piedoso, mas não tem vida com Deus. Não tem intimidade com o Senhor. Não conhece o Senhor. Não anda com o Senhor. Não conversa com o Senhor. Não ouve aquilo que o Senhor tem a lhe dizer. Não ouve o Senhor. Não é transformado pelo Senhor, não é impactado pelo Senhor, não é mudado, não é transformado pelo Senhor. É falso, é falso. É uma vida espiritual dupla. Está lá na igreja, tem um linguajar,
tem um linguajar de crente, fala como crente, parece um crente, mas tudo isso é falso. É adorador do bezerro de ouro, é seduzido pelo bezerro de ouro. Então, querido, nessa noite, que o Senhor possa trabalhar isso na sua vida. Nós estamos orando, nós estamos pedindo a Deus, nós estamos clamando, a igreja, ela está clamando. Deus nos está permitindo viver um momento maravilhoso, o momento em que Deus tem aberto portas, o momento em que Deus tem ampliado a nossa visão, o momento em que o Senhor está falando, não só a nós, mas a todas as igrejas de um modo geral. Há um mover de Deus acontecendo, e meus irmãos, o que pode impedir esse mover de Deus é a sedução do bezerro de ouro. O que pode impedir você de entrar, de participar, é a sedução do bezerro de ouro. Por isso, nessa noite, se algum de vocês aqui nessa noite é um adorador, está sendo seduzido pelo bezerro de ouro, que você possa se quebrantar diante do Senhor em nome de Jesus. Seduzidos pelo bezerro de ouro, queridos, são todos aqueles que, apesar de religiosos, apesar de frequentarem uma igreja, apesar de serem membros de uma igreja, são todos aqueles que nós acabamos de ver, vivem uma vida o quê? Uma vida pessoal, uma vida pessoal dupla, uma vida pessoal, não são transformados, o seu temperamento não é controlado pelo Espírito Santo. São aqueles, em segundo lugar, que vivem uma vida moral dupla. Uma vida moral dupla, no seu trabalho, nos seus empreendimentos, na sua vida particular, na sua vida conjugal. Uma vida moral dupla, uma vida moral dupla. Rapazes que estão levando meninas crentes para a cama. Isso é vida moral dupla. Isso é vida moral dupla. Homens casados que estão adulterando, mulheres casadas que estão adulterando, paquerando, seduzindo e sendo seduzidas, pessoas que estão consumindo pornografia. Isso é vida moral dupla. É vida moral dupla. Nessa noite, peça ao Senhor, Deus me livra disso. Livre disso. Aqueles que estão sendo seduzidos pelo bezerro de ouro, queridos, são aqueles que vivem uma vida espiritual dupla, aparentam uma santidade que não tem, uma piedade que não tem, é tudo falso, como diz o apóstolo Paulo, é como cine, quitine, é tudo falso, é tudo falso. Se você está vivendo esta vida, se você tem sido seduzida pelo bezerro de ouro, se você aqui nessa noite está vivendo uma vida pessoal dupla, uma vida moral dupla, uma vida espiritual dupla, se algum de vocês está vivendo dessa forma, ainda há esperança para você. Ainda há esperança para você. Ainda há esperança. Arrependa-se, quebrante-se, reconheça o seu pecado, peça perdão ao Senhor nessa noite, reconheça isso, reconheça: Deus, eu estou vivendo dessa forma, Pai, eu estou vivendo dessa forma. O Senhor nessa noite trouxe uma palavra para mim, Deus, o Senhor nessa noite trouxe uma palavra para mim, ainda há esperança para você. Decida abandonar a vida de duplicidade, a vida de falsidade, decida isso nessa noite e viva uma vida de integridade, uma vida de verdade diante do Senhor, e seja canal de bênção, e seja um ganhador de almas, e seja um pescador de homens, e realize a obra que o Senhor deseja realizar através da sua vida, e abra a sua casa para ter uma célula, e procure ser um líder em treinamento, um líder de célula, se envolva com esse trabalho. Mas para que isso aconteça, você precisa de uma vida de integridade e de verdade. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Eu não posso ministrar aquilo que eu não tenho. E eu não posso enganar as pessoas o tempo todo. Se eu sou uma fraude e as pessoas começarem a andar comigo, a ter intimidade comigo, elas vão descobrir isso na minha vida. Ela vai ser exposta, o próprio Senhor vai me expor. Então eu preciso de uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aquele povo de Israel, eles viram tanto de Deus. Eles viram tanto de Deus. Irmãos, eles viram
viram tanta coisa que eu não vi e eu gostaria de ver. Eu já fiquei pensando no mar vermelho se abrindo. Irmãos, por mais que eu veja no cinema, por mais que eu imagine, eu não consigo imaginar o que terá sido viver aquele momento tremendo, extraordinário, quando o povo vai, quando o povo se lança e aquele mar se abre. Eu já estive lá, eu já vi aquele mar vermelho, já estive diante do mar, só que ele não abriu. Só que o mar não abriu, estava lá diante dele, o mar não abriu. Eu fiquei pensando, Deus, como é que esse mar se abriu? Deus, como é que esse mar se abriu? O povo estava lá, o povo viu tudo isso. O povo viu Moisés quando o povo não tinha água. Quando eles chegaram lá e não havia água, estava todo mundo cedendo, começou aquela revolução. O povo chegou e viu Moisés chegar com uma vara na mão, tocar numa rocha. E quando ele tocou na rocha, começou a correr água. O povo viu e deve ter gritado. Mas daqui a pouco, tudo isso ficou esquecido. E eles foram seduzidos pelo bezerro de ouro. Vocês têm visto milagres de Deus na vida de vocês. Aliás, a vida cristã é um milagre. A conversão a Jesus é um milagre. A conversão a Jesus é um milagre. Ser convertido a Jesus é um milagre. Toda a pessoa convertida é um milagre de Deus. Todo convertido é um milagre de Deus. Se você é convertido, você é um milagre de Deus. Mas, queridos, não se deixem seduzir pelo bezerro. Não se deixem levar pela adoração do bezerro de ouro. Nessa noite, a palavra do Senhor é clara para nós. Não se deixem seduzir. Deus quer fazer uma grande obra em nosso meio. Ele sempre quis fazer, e Ele tem feito ao longo dos anos. Mas nesse momento o Senhor quer continuar fazendo uma obra. E para que Deus faça esta obra, eu não posso ser seduzido pelo bezerro. Eu tenho que ser seduzido pela cruz do Calvário. Eu tenho que ser seduzido pela cruz. Eu tenho que ser chamado pela cruz. Essa semana eu fui tão abençoado, tão impactado por um sermão que Deus me deu. O escândalo da cruz. O escândalo da cruz. E o Senhor diz: pregue essa mensagem. O escândalo da cruz. Eu disse: mas Deus, o Senhor só deixa isso para mim? O escândalo da cruz. Queridos, não se deixem seduzir pelo bezerro, mas sejam seduzidos pelo escândalo da cruz. A cruz é escândalo, mas é o poder de Deus para todo aquele que crê no Senhor Jesus.